agora para poder mandar para o resto da sala depois. Então, hoje o que eu queria conversar com vocês é um pouquinho sobre as demonstrações de fluxo de caixa. Deixa eu fazer o sharing aqui desse... Sobre o fluxo de caixa e a importância de fluxo de caixa. Tá? Também já mandei para vocês um vídeo que foi gravado hoje. Bom, basicamente, todas as empresas estão publicando o fluxo de caixa hoje. Tá? A demonstração de fluxo de caixa. Por quê? Porque os gestores, os analistas e os próprios investidores, hoje eles querem saber se a empresa é uma empresa saudável, se ela está gerando caixa positivo ou se ela está fazendo queima de caixa. Né? Então, todo mundo está acompanhando uma empresa que se chama Oi BR, a Oi de telefonia. Nossa empresa, ela está fazendo aí nos últimos semestres queima de caixa de 4 a 6 bilhões por semestre. Essa queima de caixa é reflexo dos investimentos que ela está fazendo, passando fibra ótica no país inteiro, de norte a sul. Então, o que acontece? É óbvio que as ações da Oi BR, que valiam R$60 há 4 anos atrás, hoje estão valendo 62 centavos. Por quê? Uma empresa que teve um problema sério de administração, um problema sério de posicionamento estratégico em relação aos seus pares e não estava fazendo investimento. Nesses últimos 3 anos, ela começou a fazer investimento e aí, com essa queima de caixa de 3 a 4, 5 bi por semestre, todo mundo ficou morrendo de medo. Nossa, essa empresa está tecnicamente quebrada porque ela não consegue financiar os investimentos que ela está realizando. Então, esse é um caso típico de empresa que o que as pessoas estão olhando, elas estão olhando o quê? Qual é o plano estratégico da empresa e a capacidade da empresa de conseguir recursos no mercado internacional e nacional, se for o caso, para financiar sua estratégia de desenvolvimento. Esse é um caso em que, se tudo der certo, essa empresa é extremamente viável e será extremamente lucrativa a partir do 3º ou 4º ano de projeto. Então, é um papel que hoje vale 60 centavos e que, se eu tiver paciência de guardar ele na minha carteira durante uns 5 anos, provavelmente eu vou ter uma taxa de retorno absurda em cima do valor que eu paguei sobre o papel. Tá? Esse é um caso típico de empresa que queima a caixa. Tá? Mas por quê? Porque ela está mudando a estratégia dela de ter... ela tem o móvel, os telefones celulares, telefonia móvel. Ela está saindo da telefonia fixa, que são os orelhões, essas coisas todas que ela acabou herdando quando teve a fusão com a Telemar, e ela está investindo muito pesado para fibra ótica, para fazer passagem de dados, e ela pode vender todas essas... Ela tem mais de 300 mil quilômetros de fibra ótica já instalados no Brasil. Ela vende isso como base de infraestrutura para outras operadoras ou para empresas e até para as famílias, para ter acesso a telefonia fixa, internet, e por aí, televisão a cabo. Tudo isso eu estou vendendo serviços através dessa passagem. Tá? Então, qual é a importância da demonstração financeira do fluxo de caixa? É justamente me mostrar as tendências positivas e negativas que estão acontecendo numa empresa. A questão de sobrevivência dessa empresa, se for o caso, ou uma excessiva alavancagem financeira quando ela está buscando muito dinheiro no mercado que ela não tem capacidade para pagar. Tá? O Welch, ele coloca
três níveis de demonstração de fluxo de caixa. Uma de longo prazo, uma de médio prazo e uma de curtíssimo prazo, que é a questão do operacional. A de longo prazo é essa que a Oi está fazendo, que a Klabin está fazendo também. A Klabin está com o projeto Puma 2, que é um projeto de investimento de 9 bilhões de reais, cuja primeira parte do projeto vai ser entregue em 2021 e a segunda fase e última fase do projeto é em 2023. Esse projeto consome, ao longo da vida útil, ao longo desses anos que está sendo os investimentos, 9 bi, né? E a empresa precisa financiar. Como é que eu vou financiar isso? Então, a Klabin é uma empresa que é extremamente bem administrada e ela já foi ao mercado no ano passado captar esses recursos através de emissão de CRA no mercado interno e de títulos de dívida no mercado internacional. Então, ela já tem todos os 9 bis que ela precisa no caixa dela. Está lá no caixa e ela vai liberando. Esse ano vai ser 3 bilhões que ela vai usar de investimento. O ano que vem são mais 2.800, alguma coisa assim. Em 2022, o resto das máquinas que ela está importando para transformar celulose em papel craft, né? Em papel de embalagem. A outra coisa é a maioria das empresas que fazem um planejamento de prazo mais curto, né? Por exemplo, as empresas, as incorporadoras, elas olham o fluxo de caixa um ano e meio. Então, vou falar da Tecnisa. A Tecnisa fez um follow-on, quer dizer, um aumento de capital no ano passado, em julho ou início de agosto, captou alguma coisa com 400 milhões de reais, e com isso ela tem grana suficiente, se não vender nada, se não continuar a levantar os prédios, se não fizer absolutamente nada, ela tem hoje dinheiro em caixa suficiente para ficar um ano e meio só pagando salários, pagando as dívidas de curto prazo que ela tem que estar amortizando, né? Então, isso é uma visão de mais curto prazo que a empresa tem. A regra hoje, né, de todas as empresas. Ontem eu assisti no YouTube um programa do BTG Pactual, junto com todas as 3 companhias de aviação. E o que elas estão fazendo? Preservando o caixa. Elas precisam ter caixa, porque elas têm, em média, 7% da frota de aviões que está voando. O resto, 93%, está em solo, está nos aeroportos, está guardado, não funciona. Então, o que elas têm que fazer? Elas têm que pagar funcionários, tem toda a parte de manutenção da frota de avião, tem uma série de despesas que elas têm que continuar a fazer. Então, o que elas estão fazendo? Preservando o caixa da empresa. Se eu puder postergar de pagamento, eu vou fazer. Tá? E o outro, e o último, é justamente aquele planejamento de mais curto prazo. E aqui o exemplo é, quando eu trabalhava no banco, eu cuidava do caixa também dentro da controladoria, do caixa do banco. E aí o que a gente fazia? Todo dia a gente fazia a abertura do caixa para a tesouraria. Para a tesouraria saber como é que ela pode operar. Vou emprestar dinheiro para outro banco, vou comprar títulos do Tesouro direto. O que eu vou fazer? Como é que eu monto o caixa operacional do banco? O que vai vencer de empréstimo hoje? O que vai vencer de duplicatas a receber hoje? O que vai vencer de títulos do Tesouro Direto que está vencendo hoje? Né? E aí, o que eu tenho que pagar para os meus clientes? Quem fez CDB que está vencendo? Eu vou ter que dar o dinheiro para esses caras. Tá? Então, esse é o dia a dia. Eu faço por semana, faço por mês também. Esse tipo de análise de curto prazo do caixa. Então, para mostrar para vocês que o caixa é uma coisa muito importante, né? E a gente sabe porque se a gente não controlar o nosso saldo em conta corrente, né? As nossas contas, a gente vai se ferrar. Né? Bem por aí. Dúvidas? Bom. E aí, cada empresa vai montar o fluxo de caixa de acordo com aquilo que ela precisa.
né? Então, por exemplo, fluxos anuais, e fluxos até 10 anos, por exemplo, uma Petrobras da vida, porque ela tem que ir no mercado internacional, dificilmente ela vai conseguir o volume de recursos que ela precisa no mercado brasileiro, então ela vai no mercado internacional, e ela tem que se programar em função dos investimentos que ela vai fazer nos próximos anos. E é isso que ela faz, né, para não ficar dependendo de dinheiro de curto prazo. Né? Basicamente, quando eu estou olhando, inclusive, uma análise de longo prazo, e aí não vale para a Petrobras, porque ela é exploração de petróleo em águas profundas. O resto que não trata desse assunto, ela está simplesmente privatizando. Ela está vendendo tudo. Tá? Agora, uma coisa interessante. Eu estava vendo justamente uma videoconferência com o diretor-presidente de uma companhia construtora, e ele estava falando o seguinte: o mercado imobiliário mudou depois da pandemia. E o que mudou? Eu vejo aqui onde eu moro, né, tem uma empresa que se chama Vitacom, ou Uni, essas duas aí são, praticamente, acho que são a mesma empresa. E o lance delas era o seguinte: nós vamos construir apartamentos, ou kitnets, ou estúdios, chame como quiser, de 19 metros quadrados, que era o mínimo que eu vi, até alguma coisa como 30, 34 metros quadrados. Mas, qual era a vantagem? Os apartamentos são pequenos, só que as pessoas não gastam para se locomover. Elas vão a pé para o trabalho. Né? Elas estão ao lado dos escritórios. E esse presidente de empresa, ele falou assim: olha, depois da Covid, onde as pessoas agora estão trabalhando em home office, e que esse hábito de trabalhar em home office vai permanecer durante um certo tempo, ou durante muitos anos, mudou a vida, eu não preciso mais ir todo dia ao escritório, eu vou 2 vezes por semana. Só quando tiver alguma coisa para assinar, e até tenho assinatura eletrônica, ou uma outra reunião, alguma coisa assim. Mas eu não preciso mais ir todos os dias. Né? E, inclusive, as empresas chegaram à conclusão que elas são muito mais produtivas, né, com as pessoas em home office. A própria Alpargatas, que tinha um prédio inteirinho aqui na Juscelino Kubitschek, fechou tudo e montou 3 andares ali no Morumbi e botou toda a empresa em home office. Só vai passar no escritório, no mínimo vocês têm que ficar 1 ou 2 dias em casa. Os outros dias vocês podem vir no escritório. Depois da pandemia, está todo mundo em casa e a empresa não parou de funcionar. Então, o que o diretor-presidente da empresa está falando? Olha, as pessoas agora vão pensar diferente. Eu prefiro até comprar um apartamento maior de 100, 150 metros quadrados, um pouco mais afastado, em vez de ficar bem no centro aqui financeiro, no Buchicho, eu vou ficar, sei lá, na Saúde, no Ipiranga, Santana, um lugar mais afastado, Lapa. E por quê? Porque só 1 vez por semana ou 2 vezes por semana que eu vou me locomover, que eu vou até o escritório, o resto eu vou trabalhar em casa. Então, eu vou ter um escritório para mim em casa, vou ter mais espaço, né, para os meus filhos, para a minha família e por aí afora. Isso é mudança de comportamento, mudança de hábito. E isso vai influenciar o planejamento das próximas, das incorporadoras para os próximos anos. Tá? E aqui a gente tem assim, novas linhas de concepção de produtos, mudanças de hábito, mudança de cultura, né? Novos formatos também de comercialização. Hoje a gente está vendendo imóvel por internet. Você assina as escrituras no cartório pela internet, não precisa ir no cartório. Tá? Então, tudo isso vai mudar nos próximos 5, 10 anos e as empresas têm que repensar como elas vão estar preparadas para enfrentar isso. Né? E o impacto disso no fluxo de caixa da empresa também. Tá? Então, um pouquinho aqui do fluxo de caixa. É um instrumento basicamente financeiro. Tá? Eu tenho o total de minhas contas a receber, total de contas a pagar, o que sobrar é o caixa, é positivo ou negativo. Né?
E em função de caixa positivo, eu vou ter dinheiro no meu caixa, na minha carteira, propriamente dita aqui, ou no caixa da empresa, ou em bancos ou em aplicações financeiras. Tá? E se o caixa for negativo, eu vou ter que ou tirar de um desses 3 lugares, ou buscar dinheiro em banco, fazer um empréstimo bancário. Tá? Então, essa é uma visão bastante simples aí do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa ele evidencia um pouco o que aconteceu no passado, como estava a minha situação financeira e o meu futuro, como estará, né, nos próximos meses ou anos a questão do meu fluxo de caixa em função, né, do que eu estou fazendo, das minhas estratégias de comercialização e tudo mais. E isso me permite justamente buscar antecipadamente recursos em bancos, se eu precisar, ou se eu tiver excesso de recursos, ficar aplicando no mercado financeiro. Tá? Também é importante ressaltar que é uma ferramenta de gestão financeira. Tá? E vai me permitir avaliar a capacidade de solvência e de sustentabilidade financeira da empresa. Depois a gente tem o fluxo de caixa realizado e o fluxo de caixa projetado. Então, o realizado mostra o comportamento das entradas e saídas. Né? E o exemplo que eu uso, que é bastante simples para a gente entender, é o seguinte. Eu sou administrador aqui do condomínio, pelo menos a parte financeira. E a projeção é, olha, tem que entrar 40 mil por mês. Né? E aí eu pago água, luz, funcionários, salários, etc. E tal, né? Tem que me sobrar X no final do mês. Se não entrou os 40 mil, o que aconteceu? Lá vou eu para o banco, checar, ver quem é que não pagou e por que não pagou. Principalmente agora, nessa época de pandemia, tem muita gente que está perdendo emprego e justamente, provavelmente, a gente vai ter um nível de inadimplência um pouco maior do que o de costume. Então, saber solucionar isso, entrar em contato com os clientes, buscar o parcelamento dessa dívida junto com os clientes para não atrapalhar totalmente todo o seu fluxo de caixa, porque as contas elas vão chegar normalmente, né? A água, a luz e salários funcionários você vai pagar normalmente, tá? Então, é importante eu saber exatamente aquilo que está acontecendo, porque não atingir a minha meta de realizado, né, para tomar as devidas medidas. E, óbvio, quando eu estou fazendo esse fluxo projetado, eu estou buscando aí redução de despesa. Eu quero reduzir essas despesas ao máximo possível, renegociar com quem eu posso renegociar, reduzir salário é mais complicado, mas reduzir despesa de energia elétrica, despesas com elevadores, da contabilidade e por aí afora. Tá? Então, o realizado com o projetado me permite, a gente vai ter mais 10 minutos e eu vou ter que mandar mais um link para vocês, tá? Que é exatamente que já chegou aqui. Um outro aspecto é justamente comparar, né, com o projetado com o realizado e identificar justamente essas variações. Bom, já o projetado, a importância dele é justamente, ele me mostra a minha capacidade a médio e longo prazo de gerar os recursos suficientes para custear as minhas operações. O meu projetado vai determinar, o meu fluxo de caixa projetado vai me ajudar a determinar a necessidade de capital de giro em um determinado período. E também vai me projetar, me ajudar a entender o grau de dependência que eu tenho de capital de terceiros, né? Dívida de curto e médio prazo contra o passivo total. O patrimônio líquido, como eu posso ver para o outro ano. E aqui são duas formas que eu tenho para apurar o meu fluxo de caixa. Eu tenho a forma direta, né, onde eu pego as minhas entradas operacionais menos as saídas operacionais e eu tenho fluxo de caixa gerado, menos aqui resultado não operacional, que é venda de imóveis, carros, alguma coisa assim, e aqui, no final, eu tenho a variação do caixa ou do disponível da empresa.
Já o método indireto, que é o método que a maioria das empresas que têm ações em bolsa de valores utilizam, eu parto do lucro líquido da empresa. Eu pego o lucro contábil montado, apresentado, vou fazer os ajustes necessários, isso é, despesas que foram lançadas, mas que não são saída de caixa, por exemplo, depreciação, provisões. Tá? Aí, com isso, eu tenho a geração interna de caixa e eu tenho caixa operacional, e aqui o resto é a mesma coisa. Tá? Bom, o método direto. Método direto, eu vou pegar recebimento de vendas, né, e vou excluir menos o pagamento de fornecedores, despesas administrativas comerciais, despesas financeiras, impostos, mão de obra, eu tenho o total de recursos provenientes da operação da empresa. Mais ou menos resultado de vendas de imobilizado, que é não operacional, eu tenho o total de recursos que entraram na empresa, no financeiro. E aí, parte da destinação desses recursos. O que houve? Eu comprei um imóvel, um imobilizado, eu paguei empréstimos bancários. Então, eu vou deduzir essa destinação de recursos. Aí eu tenho a variação líquida de disponibilidade, somo ao saldo inicial de caixa e eu tenho o total final de disponibilidade. Tá? Então, esse é um método bastante simples e esse método ele é muito fácil para entender se a empresa é solvente ou não, se ela é viável a médio e longo prazo, se não. Tá? Se ela está gerando caixa ou está queimando caixa absurdamente. Tá? Então, isso é uma coisa importante para acompanhar. O outro é o método indireto, onde eu saio do lucro líquido da empresa, eu vou adicionar as depreciações. Aqui eu estou olhando toda a variação do meu passivo circulante, então aumento de imposto de renda a pagar, aumento de fornecedores. O que é isso? É aumento de financiamentos não onerosos que entraram na empresa. Né? Por isso que eu coloco aqui no mais. E no menos? No menos se eu tiver um aumento de duplicatas a receber. Então, eu estou financiando mais clientes, eu preciso de mais dinheiro para financiar isso. Tá? Aí eu tenho o caixa gerado pelas operações, menos a venda de imobilizado, aí apurar lucro ou prejuízo, e eu tenho o total de ingressos de disponibilidades. Aí menos o pagamento de empréstimos bancários, menos a aquisição de imobilizado, eu tenho o total de disponível. Total das aplicações que eu fiz. Né? Aí, a soma das origens menos as aplicações vai me dar a variação líquida dessas disponibilidades. Mais o saldo inicial de caixa, aí eu tenho no final o meu novo saldo de disponibilidades. Tá? Então, o indireto, ele trabalha justamente com os recursos provenientes da atividade operacional da empresa. Tá? Eu saio do lucro líquido para fazer a avaliação do saldo final de caixa. Tá? É um método bastante utilizado hoje nessas operações. Aqui a gente tem uma visão um pouquinho mais moderna, que é a do FASB, Financial Standard Boards, e é o FASB 95, tá? Onde ele divide, né, em 3 atividades nas empresas: o operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Tá? O operacional se diz a receita de vendas, despesas como pagamento de fornecedores, despesas de salário, encargos sociais, outros recebimentos e pagamentos que não são relacionados a investimento ou a financiamento. Então, é o que é operacional. Tá? Já as atividades de investimento se referem justamente à aquisição de participação ou venda de participação, compra ou resgate de títulos de aplicações financeiras, né? Concessão e recebimento de empréstimos, né, que eu posso estar fazendo, compra
e venda de ativos que eu vou estar usando na minha produção. A única coisa que não se refere a investimento é quando eu compro um ativo para revenda, com o objetivo de revenda, de fazer lucro rápido com isso. Isso não é investimento. Tá? E as atividades de financiamento incluem a captação de recursos dos sócios proprietários, através de emissão de títulos ou através de aumento de capital ou através de emissão de novas ações. Tá? Devolução de recursos para os sócios através de pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio. Tenho captação de empréstimos junto a terceiros ou amortização de parte da dívida. Isso vai estar ligado às atividades de financiamento desta empresa. E, por fim, o que eu queria mostrar para vocês é um pouquinho essa demonstração do fluxo de caixa, método direto baseado no FASB 95 e o indireto baseado no FASB 95 também. Então, o que a gente tem na atividade do caixa operacional? Recebimento de clientes, dividendos recebidos, juros recebidos, reembolso de seguro, recebimento de lucros de subsidiárias. Então, pego tudo que é entrada e vou tirar os pagamentos. Fornecedores, salários, imposto de renda, juros pagos de empréstimos e outros recebimentos ou pagamentos. E aí eu tenho caixa líquido das atividades operacionais. Depois, no fluxo de caixa das atividades de investimento, o que nós temos? Alienação de imobilizado, quando eu estou vendendo imobilizado. Quando eu estou vendendo uma participação societária de um investimento, alienação de investimento. Ou aquisição de imobilizado ou aquisição de investimento. E aí eu tenho fluxo de caixa líquido das atividades de investimento. Já o fluxo de caixa das atividades de financiamento começam com a integralização do capital, juros recebidos por empréstimos, empréstimos tomados, que aumenta a dívida, mas entra dinheiro no caixa, aumento do capital social, depois pagamentos de leasing, operação de leasing, depois a gente pode falar sobre essas operações, pagamentos de lucros e dividendos, pagamento de juros sobre empréstimos, pagamentos de empréstimos ou debêntures do principal. E aí, com isso, eu tenho o caixa líquido das atividades de financiamento. E aí eu tenho um aumento ou redução do caixa, adiciono a isso o caixa inicial, e aí eu tenho o caixa final, né, dessa minha atividade. Tá? Eu vou interromper agora, porque eu tenho menos